Olá, turma, tudo bem? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a frente B de matemática, aula número 7. E nós vamos fazer o estudo, continuar o estudo de triângulos. Na primeira aula, na aula 5, nós vimos algumas relações trigonométricas no triângulo, retângulo, lembram disso? Seno, cosseno e tangente. Na aula 6, nós vimos a lei dos senos e a lei dos cossenos. E agora, nessa aula, nós vamos ver a de um triângulo, certo? Nós vamos ver como nós podemos trabalhar a calcular a área de um triângulo. Nós vamos ver 5 formas diferentes. Algumas nós já conhecemos, outras talvez nós usamos menos, mas elas podem ser úteis em determinados momentos, certo? Então, o primeiro modo é o modo mais fácil, é o modo que nós mais utilizamos, né? Que é a partir da base e a altura de um triângulo. Eu tendo a base e a altura de um triângulo, nós podemos dizer que é base vezes altura dividido por 2. Lembram disso? Pessoal, a altura, o cuidado que nós devemos ter, ela sempre vai estar a 90 graus com a base. Então, é o único detalhe que nós devemos ter aqui. Eu não posso utilizar um dos lados do triângulo se ele não estiver a 90 graus com a base, certo? Então, essa é a primeira forma, base vezes altura dividido por 2. A base e a altura, elas são retas perpendiculares, beleza? Esse é o primeiro modo, é o modo que nós mais utilizamos até agora no ensino médio, fundamental e médio, beleza? O segundo modo, pessoal, ele vai utilizar dois lados e o ângulo entre eles, certo? Então, como que eu posso fazer para calcular a área desse triângulo, certo? Então, vai ser a metade do produto desses lados vezes o seno do ângulo formado entre eles, certo? Então, se eu pegar o lado A com B, se eu tenho dois lados, vamos dizer que eu tenho o lado A e o lado B. A área vai ser o produto deles, certo? Base é parecido com a base vezes a altura, certo? Vai ser o lado A vezes o lado B. Mas eu tenho que multiplicar pelo seno do ângulo formado entre eles, vezes o seno desse ângulo aqui, ó, do ângulo seno. Certo? Pessoal, eu poderia fazer a mesma coisa com o lado A e o C, ou eu poderia fazer com B e o C. Só que daí eu troco o ângulo que tem entre eles, o ângulo B e o ângulo A. Beleza? Esse é o segundo modo, pessoal, também é bem tranquilo. Esse eu acho que nós utilizamos pouco, injustamente. Em muitos momentos nós poderíamos utilizá-lo para calcular a área de um triângulo, ficaria bem mais fácil. Certo? Agora, falando do terceiro modo, a área de um triângulo, eu vou precisar do semiperímetro e o raio da circunferência inscrita, ou seja, na parte interna do nosso triângulo, certo? Então, olha só, o que é o semiperímetro, pessoal? O semiperímetro é o perímetro dividido por 2, tá? Esse vai ser o nosso semiperímetro. E aí, como que eu vou calcular a área? A área desse triângulo vai ser esse semiperímetro P, calculado aqui, certo, pessoal? Nós temos o semiperímetro vezes esse R. Quem que é esse R? É o raio dessa circunferência inscrita, certo? Então, nós temos aqui a circunferência dentro do polígono, tocando os pontos do nosso triângulo, certo? E aí, essa circunferência ela é uma circunferência inscrita. Beleza, então a área do triângulo vai ser o semiperímetro vezes o raio. Então, quem que é o... Eu poderia escrever, então, o perímetro, A mais B mais C, dividido por 2 vezes o raio, certo? Aqui
Isso aqui não é mouse, é um parênteses, tá, pessoal? É difícil aqui o mouse, pessoal. Então, a área poderia ser escrita como perímetro vezes o raio dividido por 2. Beleza? Esse é o terceiro modo. O quarto modo, nós vamos precisar dos três lados e o raio da circunferência circunscrita ao triângulo. No terceiro modo, a circunferência era inscrita. Agora nós estamos falando de uma circunferência circunscrita, ou seja, ela está no lado de fora do polígono, tocando os vértices desse nosso polígono, no caso, o triângulo, certo? Como que eu posso calcular? A área desse triângulo vai ser o produto desses lados, A vezes B vezes C, dividido por 4 vezes o raio da circunferência circunscrita. Certo, pessoal? Pessoal, eu não fiz a demonstração dessas fórmulas, tá? Mas elas podem ser utilizadas para calcular a área de um triângulo, tá? A terceira e a quarta são menos utilizadas, mas está dada aí essas formulazinhas se ajudar vocês nos exercícios, beleza? Então, veja, a área de um triângulo é o produto ou a multiplicação da medida dos três lados dividido por 4 vezes a medida do raio da circunferência circunscrita ao triângulo. Beleza? E a última fórmula é o quinto modo. Esse daqui também acaba sendo bem interessante, pessoal. Muitos exercícios eu já vi utilizando essa fórmula. A área do triângulo vai ser igual a raiz quadrada, vai ser essa raiz quadrada do produto desse P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C. Quem que é P, pessoal? P, nós já vimos lá no modo 3, isso foi no modo 3, que é o semiperímetro, certo? Ou seja, a metade do perímetro. Eu vou somar o A com B com C, a medida dos três lados, e dividir por 2, o semiperímetro. Então, e aí eu coloco a substituição aqui, faço a substituição na forma. Semiperímetro vezes o semiperímetro menos A, vezes o semiperímetro menos B, vezes o semiperímetro menos C. E aí eu determino a área do nosso triângulo, beleza? Vamos ver alguns exemplos em que nós podemos utilizar essas formulazinhas. No exercício 7.2, diz o seguinte: se as medidas dos comprimentos dos lados de um triângulo são, respectivamente, 4 metros, 6 metros e 8 metros, então a medida da área desse triângulo, ele quer que nós calculemos a área desse triângulo. Bom, ele deu as três medidas aqui. Olha só, as três medidas do nosso triângulo, nós podemos utilizar a última fórmula, né? A última fórmula, nós precisamos primeiro calcular o semiperímetro do triângulo. Então, eu vou somar os três lados, A, B e C, e dividir por 2. Então, vai ficar o semiperímetro 4 mais 6 mais 8, a medida dos lados aqui, dividido por 2. Vai dar 18 dividido por 2, o semiperímetro é 9. Agora, usando a formulazinha, né? Então, S vai ser igual a P vezes P menos A, P menos B, P menos C, tudo multiplicados, né? Então, vai ficar 9 vezes 9 menos 4, 9 menos 6, 9 menos 8, vai ficar 9 vezes 5 vezes 3 vezes 1. Raiz quadrada de 9 dá 3. E aqui 5 e 3 já são números primos, então eu fiz a multiplicação entre eles, vai dar 3 raiz de 15, certo? Então, como resposta, a letra B. Beleza, pessoal? Não é difícil, ela é uma fórmula bem tranquila. O problema é lembrar dela no dia a dia, certo? Bom, o segundo exercício que eu trouxe é o 7.4. Ele diz assim, ó, considere o triângulo esboçado na figura a seguir. E ele quer saber a medida da área desse triângulo. Bom, qual é a informação que o exercício nos deu? Ele deu dois lados e o ângulo formado entre eles, certo? Então, lembra do modo 2?
né? Utilizando a segunda forma, temos a seguinte formulazinha: a metade do produto dos dois lados vezes o seno desse ângulo, do ângulo formado entre eles. O A, no caso, vai ser 2, o B vai ser 4 e o C vai ser 30 graus. Então, 1 meio vezes 2 vezes 4 vezes seno de 30. Seno de 30 lá na tabelinha vai ser 1 meio. Então, vai ficar 2 vezes 4 vezes 1 vezes 1, 8 sobre 4. 8 sobre 4, 2 metros. Então, a área desse nosso triângulo vai ser 2 metros quadrados. Olha só, nós temos a letra B como resposta. Beleza, pessoal? Façam os exercícios, vai ter vários exercícios para vocês calcularem as áreas dos triângulos ou relacionados a esses 5 modos de cálculo de área. Tentem, vejam, qualquer dúvida nós conversamos na assessoria. Beleza? Bons estudos, pessoal!